A leitura dessa manhã, na qual fizemos menção da palavra de Deus, está inserido em Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao 7. E a cada dia, meus irmãos, nós devemos nos voltar cada dia mais para a palavra de Deus, para que não venhamos a cair nas armadilhas das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, na qual tem sido propagado por aí. A leitura em Isaías capítulo 53, versículo 1 ao 7, na qual o tema da mensagem dessa manhã tem por título o plano da salvação e a mensagem da cruz, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A cada dia, nós vivemos e há dilema eterno. Como Deus absoluto, santo, pode justificar o homem completamente pecador, sem violar a sua própria justiça. Desde Gênesis, desde a criação do homem, quando o homem e a mulher preferiram ouvir a voz da serpente e desobedeceram a ordem de Deus, uma ordem expressa que não deveria tocar ali naquele fruto, o homem pecou, o homem caiu em desgraça, o homem mergulhou nas profundezas do pecado, na areia movediça da iniquidade. O homem caiu e também a culpa surgiu, e veio a separação que foi estabelecida, a separação entre o homem e Deus. Sabemos que Deus, todos os dias, à tarde, descia para conversar com Adão. Havia ali um momento de unidade entre eles, um momento de comunhão, na qual Adão fazia ali um relatório para Deus de tudo que ele havia feito num determinado dia. Olha, Deus, hoje eu coloquei o nome daquele animal de elefante. Eu pensei em colocar o nome de leão, o nome para ele de cara de elefante, então eu coloquei o nome de elefante. Aqui está a leoa. Eu também pensei em colocar o nome dela de hiena, mas ela tem cara de leoa, eu não ia combinar com hiena. E assim Adão fez todo o trabalho ali determinado por Deus. Havia um momento de intimidade entre eles. A
partir do momento que Adão pecou, que a mulher pecou, e Deus desceu ali no Éden, à tarde novamente, para conversar com Adão. E Adão ouviu a voz de Deus: Adão, onde você está? Adão pegou Eva pelo braço e se esconderam com medo, temendo e tremendo. Ali veio a separação entre Deus e o homem. Mas também vemos algo poderoso que ele fez uma promessa: que haveria de vir alguém que pisaria a cabeça da serpente, na qual estava ali arquitetado um plano que não foi um plano criado de última hora, era um plano estabelecido, porque era um projeto eterno de Deus. Deus não abandonou o homem, Deus não abandonou o homem que caiu em pecado, mas Ele arquitetou um plano poderoso que nos trouxe vida para mim e para você. Louvado é o nome de Jesus. A cruz não foi um plano de emergência. A cruz não foi um plano arquitetado de última hora, mas foi um projeto eterno. Louvado é o nome de Jesus. E Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 5, nos traz ali o ensinamento que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isaías levanta a pergunta que ecoa até hoje: quem creu em nossa pregação? A maior tragédia não é a cruz, é rejeitar o que foi feito nela. Quem creu nessa pregação? Muitas pessoas hoje em dia não têm dado crédito a essa palavra, não têm dado crédito a essa mensagem que nos trouxe vida e vida com abundância. O plano da salvação desde Gênesis. Em Gênesis 3, a queda e o primeiro sacrifício, o pecado entra, que é a morte espiritual. Aí o homem tenta se cobrir com folhas, que é ali um sacrifício humano. Aí vem Deus e cobre ele com pele, que ali foi feito o primeiro derramar de sangue, que foi o sacrifício. Em versículos que da qual podemos mencionar em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. E aonde o pecado entrou, o sangue precisou falar. Aonde o pecado abundou, o sangue precisou ser derramado. Aí vemos alguns ensinamentos, como o cordeiro, como a sombra profética. E Abel, na qual ele faz ali o sacrifício. Abraão e Isaac, e também a Páscoa ali em Êxodo capítulo 12. Em João capítulo 1, versículo 29, diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, vai apresentar Cristo como a nossa Páscoa. O Antigo Testamento é a promessa, mas a cruz é o cumprimento. Certa feita eu ouvi um louvor que dizia assim: cruz, maldita a cruz. E eu parei para meditar por que a cruz era maldita. E ali eu fui estudar que todo aquele que era pendurado na cruz era considerado maldito. E Jesus Cristo se fez maldito por amor, por mim e por você. Mas a cruz é algo que nos atrai para a salvação, não é algo que nos afugenta, é algo que nos aproxima do Criador. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e reconhecemos o sacrifício da cruz do Calvário como algo precioso para mim e para você, que nos trouxe vida, que nos reconheceu, que nos tirou do lamaçal do pecado. A cruz nos garantiu a salvação. E o versículo 1 vai iniciar assim: quem creu em nossa pregação? Uma mensagem que é rejeitada, uma mensagem que é ignorada, uma mensagem que não dão crédito, que vivem ao Deus dará, vivem como querem, sem crer nessa mensagem de salvação.
E nem todos decidem ou agir de Deus. O que a cruz nos preparou, um plano que foi elaborado lá na eternidade para nos garantir uma comunhão maior com Deus, uma proximidade maior com Deus. Certo pregador, ele disse assim em sua ministração, que todo pregador, todo cantor, ele tem a obrigação, ele tem o dever de colocar a cruz no seu sermão. Ele tem o dever e a obrigação de colocar a cruz em suas composições, porque a cruz é o que nos garantiu a salvação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz que a cruz é loucura para os que perecem. As pessoas, algumas pessoas, muitas pessoas andam a passos largos para o inferno. E todas essas pessoas, eu estou dizendo dentro do nosso contexto no qual nós vivemos, ouviram em algum momento a mensagem da salvação. É claro que há países, que há lugares que a mensagem do Evangelho é proibida. Há lugares que a mensagem do Evangelho não pode ser pregada, porque ali há um fechamento para a mensagem da salvação. Mas eu quero dizer que dentro do contexto na qual nós vivemos, todos, praticamente todos, se não dizer todos, aí em algum momento ouviu um louvor, ouviu uma pregação, ouviu uma mensagem, mas muitos não têm dado crédito a essa palavra de salvação. O problema nunca foi a falta de revelação, porque a Bíblia é o livro mais vendido no planeta Terra, o livro mais lido em todos os lugares, mas mesmo assim há uma resistência em crer nessa palavra. Há um coração desobediente, há um coração rebelde que não crê nessa palavra, que não crê nessa mensagem. E Jesus se apresenta com a simplicidade do servo, sem aparência de rei, sem aparência de majestade, sem vestimenta de um rei. Ele aparenta ser um servo, sem aparência de rei e sem atrativo humano, porque a própria Bíblia que diz que não havia parecer nem formosura para que eu e você o desejássemos. Mas em Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 8, vai dizer que ele se esvaziou. Vai em João capítulo 1, do versículo 10 ao 11, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Havia um homem no deserto pregando, e alguém disse para ele: é você o Messias? E ele respondeu: eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, mas aquele que vem após mim, ele é o Messias, o nosso Salvador. E Deus escolheu a simplicidade para revelar a sua glória, a sua majestade e o seu poder. No versículo 3 diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ali há uma identificação com a dor humana. Ele sentiu todo o sentimento, toda a dor, toda a agonia, toda a aflição que eu e você podemos passar nessa terra. A rejeição total, a dor que nos aflige, a agonia, as aflições, as perseguições, as afrontas. Em Hebreus capítulo 4 a 15, capítulo 4 a 15, nos traz o ensinamento que ele se compadece. Lá no Salmo 22, há uma profecia sobre o sofrimento, aleluia, que ele haveria de passar. Ele sentiu o que você sente.
para curar o que você carrega. Ele sentiu o que você sente para curar toda a nossa dor, toda a nossa vergonha, todo o nosso pecado. Jesus se fez homem e habitou entre nós para nos trazer vida e vida com abundância. No versículo 3 ele continua: como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Ainda hoje a mensagem é pregada e muitos dão de ombros. A mensagem é anunciada e muitos ignoram. A mensagem é pregada com autoridade na ação do Espírito Santo e muitos ignoram. Porque agora é muito mais fácil deixar a Bíblia de lado e pregar discursos. É muito mais fácil deixar o Evangelho de lado e vir com frases de efeito para encantar os corações e deixam de pregar a verdade como ela deve ser pregada. Mas eu venho dizer algo para você nessa manhã: essa palavra é confrontadora, essa palavra é como espada de Deus que corta de um lado para o outro. Essa palavra não é para nos deixar confortável, essa palavra não é para nos deixar acomodado, mas é para nos reconhecer que nós somos pecadores, falhos e somos dependentes do sangue do Cordeiro e da mensagem da cruz que nos resgata para uma vida nova na presença do Senhor. Porque Ele foi ferido por minha e pelas suas transgressões. Ele foi moído de uma forma que ninguém suportaria, para que nós pudéssemos ter vida na presença do Senhor. Quando Ele estava pendurado na cruz do Calvário, Ele olhou para um lado, olhou para o outro, e aqueles que Ele curou, aqueles que Ele resgatou, todos sabiam que Ele ia embora. Mas Ele pensava em mim, e Ele pensava em você. Aleluia, glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Porque na cruz o amor não ignorou a mim e a você. Na cruz Ele não ignorou o pecado, mas Ele pagou um alto preço para que hoje nós fôssemos livres. Havia uma dívida impagável, havia uma dívida que ninguém poderia pagar, mas na cruz do Calvário Ele se derramou, Ele se derreteu como cera, por amor, por mim, por você. O sacrifício dele não foi em vão, meus irmãos. Não estamos aqui por acaso, estamos aqui com vida, alegres na presença do Senhor, porque Ele nos salvou, Ele nos resgatou. Tudo se perdeu, mas apenas um se entregou por todos. E a condição universal do homem. E quando falamos do homem, falamos da mulher. É que todos andavam desgarrados, como ovelhas fora do aprisco. Havia um pecado universal que dominou a vida de todos, que viviam soltos por aí, como levados pelo vento. E agora vem Cristo e leva a culpa, toda a nossa culpa, sobre si, sobre os seus ombros. E como cordeiro, foi levado ao matadouro, na qual ensina aqui uma submissão total, uma obediência perfeita. Eu quero dizer algo para você. Paulo, ele orienta que nós fôssemos imitadores dele, assim como ele imitava Cristo. Sabemos que não é fácil imitar Jesus. Nós somos falhos, somos pecadores, somos de uma geração corrompida, mas não é impossível viver em santidade na presença de Deus. Nós podemos a todo momento, a todo instante, resistir às tentações, resistir ao pecado, e Ele haverá de fugir de nós.
Deus, ele ficou em silêncio na cruz. Ele ficou em silêncio. Ele não reclamou. Ele não murmurou. Ele não procurou um meio de sair correndo ali daquela cruz. Em silêncio ele ficou. Em silêncio ele aceitou o que havia sido determinado para ele desde a fundação do mundo. Porque a cruz não foi o fim de Jesus, mas foi o fim da nossa condenação. A cruz não foi o fim de Jesus, mas foi o fim da nossa perdição. Porque era para eu e você sermos pendurados ali naquela cruz do Calvário. Era para eu e você sermos levados cativos e amarrados naquela cruz do Calvário, que os pregos traspassassem nossas mãos e os nossos pés. Era eu e você que merecíamos morrer, mas quando ele morreu, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Jesus. E a ressurreição de Jesus foi a vitória sobre a morte, confirmação do plano que nos garantiu a salvação. Há um túmulo ainda hoje vazio, que é a assinatura de Deus na obra da cruz. Hoje estamos vivos porque Ele entregou a sua vida por mim e por você. Ainda que nós sejamos imperfeitos, sejamos falhos, nós temos uma missão a fazer e a realizar. Porque Ele disse para os discípulos: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Ainda que não queiram ouvir, ainda que queiram rejeitar essa palavra, ainda que não venham dar crédito a essa pregação, a nossa parte é anunciar o Evangelho. Porque vivemos em uma geração que acredita na autossuficiência, que acredita nas frases elaboradas, que acredita numa frase bem feita, bem organizada, para encantar, para dizer que você é a joia preciosa da coroa de Deus, que você merece receber tudo nessa terra. Ainda dizem que Deus é obrigado a fazer para você aquilo que você pediu, e não entendem que o que determina é a vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é a sua vontade. Lá no Getsemane, Jesus, em agonia, em aflição e na dor, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha. A nossa vontade é estar na nossa casa, deitados no sofá, assistindo alguma programação que esteja passando por lá. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para vivermos em comunhão. Muitos confiam no mérito próprio, confiam em suas próprias forças, esquecem que o sangue foi derramado na cruz do Calvário. Há um relativismo espiritual. Há muitas pessoas sendo enganadas por religiões que trazem uma palavra que não confronta, que trazem uma palavra que não orienta você a renunciar ao pecado. Venha como está, viva como está, permaneça como está, pratique o que você quiser, não há nenhum problema, porque Deus é amor, que Deus é amor. Então Ele não está olhando o seu pecado, Deus não está olhando aquilo que você pratica de errado. Deus quer o seu coração. Mas vem a cruz e confronta tudo isso. Vem a cruz e nos traz uma verdade perfeita, que nós devemos reconhecer o nosso pecado. A
abandonar a autossalvação, viver em humildade e proclamar a cruz, anunciar a cruz. E a cada dia que nós lemos a palavra de Deus, vem verdades eternas no texto para nossas vidas. Porque Deus é justo e misericordioso, mas todo pecado, todo erro, há um preço e uma consequência. Se nós vivemos em pecado, haverá um dia que nós deveremos prestar conta dos nossos pecados, dos nossos erros, pecados não confessados, pecados escondidos, achando que ninguém está vendo, mas há um olhar poderoso, um olhar flamejante de Deus sobre a nossa conduta e sobre os nossos erros. Deus está enxergando tudo aquilo que fazemos em culto. Porque Cristo é o substituto. A salvação vem pela fé, mas a cruz é o único caminho. Não há atalhos, não há subterfúgios, não há desculpas, conto da carochinha. Não há atalho para Deus, só há um caminho para a cruz, e é o Evangelho. E a cada dia nós devemos renunciar o nosso orgulho, viver em santidade, permanecer na cruz diariamente e confiar em Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às agonias e às afrontas. Lucas capítulo 9, versículo 23, ele orienta: tome a sua cruz e siga-o. Tome a sua cruz e siga-o. E aqui é um chamado à reflexão. Isaías começa com uma pergunta: quem creu? E essa pergunta continua ecoando nos dias de hoje. Quem creu? Quem deu crédito à nossa pregação? Porque a cruz divide a humanidade. Há aos salvos e aos perdidos, aos crentes e aos incrédulos, ao joio e ao trigo, e todos estamos juntos no mesmo barco. Mas haverá um dia que haverá separação entre aquele que serve a Deus e aquele que comete o pecado. Porque a cruz era suficiente para todos, para toda a humanidade, mas ela é eficaz apenas para aqueles que creem. É preciso crer, é preciso dar crédito, é preciso confiar e obedecer. Essa palavra é confrontadora. A mensagem da cruz nos direciona a viver em santidade. A mensagem da cruz nos orienta a viver como servos obedientes àquele Senhor que um dia se derramou lá na cruz do Calvário. Muitos dizem que entregou a sua vida para Jesus, mas na verdade querem justificar o seu pecadinho, o seu errinho. Deus não liga para isso não. Deus tem coisa mais importante para se preocupar. Porque tudo que acontece na humanidade querem colocar nos ombros de Deus, querem colocar a culpa nos ombros do Senhor. Por que acontece isso? Por que acontecem as guerras? Por que Deus permite que o inocente sofra, que o inocente morra? Por que tantas guerras sofrem o inocente? Da mesma forma que Deus dá liberdade para que eu e você venha viver em pecado, cometer aquilo que nós nem queremos. O livre arbítrio, que dizem por aí, que nós podemos viver do jeito que quiser. Eu tenho minha escolha, eu sei o que eu faço, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Aí quando acontece alguma coisa
que nos choca, querer questionar Deus. Por que Deus permite isso? Da mesma forma que Deus permite que eu e você venhamos a pecar, venhamos a errar. Porque Deus hoje, Ele não está nos oferecendo uma religião. Deus hoje não está oferecendo para nós uma denominação, uma igreja com paredes, quer seja ela branca, cinza, amarela ou preta. Deus está oferecendo para nós um amor incomparável, o sacrifício perfeito, o plano eterno. Louvado é o nome de Jesus. Jesus é a ponte entre a santidade de Deus e a miséria humana. Se a miséria está aqui, mas eu quero ter liberdade para fazer aquilo que eu quiser, então eu vou ficar hoje na miséria, em tudo que há de podre, em tudo que fede, cheira mal, ao invés de eu me buscar, me colocar na presença do Cristo e ir ao caminho da santidade, para viver uma verdade, para viver em santidade na presença do Senhor. E a cada dia, se nós reconhecermos tudo que Ele fez por mim e por você, nós deveríamos chorar, deveríamos mergulhar em lágrimas por tudo que Ele passou, porque Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim Ele não abriu a sua boca. A cruz não é apenas algo que aconteceu, é algo que precisa acontecer diariamente dentro de mim e de você. Eu já trabalhei numa granja, eu já matei frango, galinha, lembra você? E quando você vai matar uma bichinha, eles gritam, eles ficam lá esperneando, pulando. Mas a ovelha é diferente. A ovelha, quando ela é conduzida ao matadouro, ela fica em silêncio, ela fica só olhando, ela não reage. O seu olhar é um olhar meio, um olhar que não vai fazer ela reagir ao que está prestes a acontecer com ela. A vaca, eu não sei como eles matam ovelhas, cordeiro, mas ela aceita a morte sem pestanejar, sem gritar, sem reagir. E Jesus, da mesma forma, Ele aceitou o que estava para acontecer com Ele, sem gritar, sem reclamar, por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos celebrar o seu sangue, o seu pão, lembrar todo o sacrifício, porque o ato na qual nós iremos participar, que é a ceia do Senhor, é um ato memorável, que nós em todo momento, a todo instante, possamos lembrar o que Ele fez, e que a mensagem da cruz ela não venha jamais se apagar das nossas vidas, dos nossos corações, porque hoje podemos dizer que somos livres e eternamente livres. Um dia Ele haverá de chamar cada um de nós por um novo nome que nunca foi mencionado no planeta Terra, um nome que ninguém nunca escutou, é um nome que está reservado para você, para que possamos estar junto com Ele, lá no céu, na bodas do Cordeiro, celebrando uma nova vida na presença de Deus.
Louvado é o nome do Senhor Jesus por essa palavra, que possamos reconhecer tudo que Ele fez